Almeida Revista e Corrigida. Provérbios 18, versículo de número 20. Abra aí. Do fruto da boca de cada um se fartará a sua vida, o seu ventre. Dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte, versículo 21, e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama, comerá do seu fruto. Até aqui, depois vai falar o que acha uma mulher, acha um tesouro. Mas vem para cá junto comigo. Como nós temos falado, nós viemos do ano de Israel, né, o ano passado, na luta. Como todo bom filho de Israel, nós vemos que Deus tratou Israel pelas palavras deles, por aquilo que eles falavam, por aquilo que eles declaravam, por aquilo que eles professavam. No entanto, o texto do Antigo Testamento vai dizer que na hora em que as pessoas buscavam a Deus, elas encontravam a Deus. Mas na hora que elas deixavam também, Jesus traz uma ratificação da questão do verbo que sai da nossa boca, da nossa língua. De Mateus capítulo 12, ele diz, no 12, versículo 36, pois pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras você será condenado. Agora, o texto do homem mais sábio que já houve no mundo, narra em que nós vamos colher do fruto que sai da nossa boca. Que nós estamos comendo agora, ou nós vamos comer depois, daquilo que sai, não é daquilo que você produz com as suas mãos, mas é daquilo que você confessa. E eu vou falar para você sobre um homem que foi um homem que professou mais palavras de fé, mais palavras que produziam vidas que já existiam nessa terra. Como que é o nome dele mesmo? É Jesus, né? O homem que profetizou e que declarou palavras que produziam frutos na vida das pessoas e no seu ministério. Você nunca ouviu Jesus falar, irmão, uma palavra de derrota. Você nunca viu Jesus falar, não tem jeito. Você nunca ouviu Jesus olhar e falar, ixi, já era, não dá mais. Não dá mais para mim. Já ouviu gente falar isso? Esses dias eu recebi um vídeo assim, ó, chega, acabou, é o fim. Só que era brincadeira. Não era verdade. Mas o que tem de gente que chega, acabou, é o fim. O casamento é o fim. Entendeu? O trabalho chega, acabou, é o fim. Eu não aguento mais, eu estou por um fio na minha vida. Então, olha para mim, por favor. Porque é nessa hora que Deus faz homem e mulher. Ou você acha que para entrar no céu você não tem que ser uma pessoa de fé? Está achando que é fácil? Se manter de pé um homem de coragem, uma mulher de coragem, ousada para a vida, você acha que é qualquer pessoa? Não é. Se fosse todas as pessoas que são essas pessoas que se enquadram em palavras de fé e pessoas que não desistem, meu irmão, esse mundo estaria tudo resolvido. Porque a maioria só abre a boca para reclamar, para dizer que não dá, para dizer que não vai, que não pode, que não aguenta mais, que não tem jeito. Olha para mim, por favor. O contexto que Jesus falou. Por acaso, na vinda do Filho do Homem, encontrará fé na terra? Ou seja, quando Jesus voltar, ele vai encontrar fé na terra. Sabe qual que é o contexto? O contexto é de uma pessoa que pede dia e noite a Deus
Aliás, a uma pessoa, e por essa pessoa ela é socorrida. Jesus fala: ainda mais Deus, sendo bom, não dará aos seus filhos que de dia e de noite clamam. Será que na vinda do Filho do Homem encontrará fé na terra? Ou seja, está acabando mulher de verdade, e está acabando homem de verdade. Você lembra aquela expressão, fio do bigode? É da época do meu pai isso aí, né? O fio do bigode. Você comprava uma propriedade no fio do bigode. Era na onde? Ontem minha esposa falou, eu não lembro, que eu estava na cozinha, conversando alguma coisa, aí minha esposa falou alguma coisa, e aí ela falou, aí ela disse assim, eu quero só ver, era alguma coisa assim, cotidiana, eu quero só ver. Eu falei, oxe, será que eu tenho que pagar e investir algum dinheiro para você acreditar que eu estou falando? Porque a única coisa que eu tenho é a palavra. Se não acreditar na minha palavra, você vê que o texto diz, pelas nossas palavras somos enredados. Talvez você chegou hoje aqui assim, enredado até o topete, enredado até o último fio do seu cabelo, se você é mulher, de tantas palavras de derrota que você confessa. Mas eu vou para a igreja, eu sou cristão, adoro a Deus, levanto a mão, canto, bato palma, eu vou, eu arrebento, eu faço o que faço. Irmão, isso daí, irmão, é cantar para Deus. Cantar para Deus, qualquer um pode cantar. Bater palma para Deus, qualquer um bate. Tá? Vim para a igreja, outro dia entrou um cachorro aqui, lembra? Eu falei, olha lá, até o cachorro entra na igreja. Muito tempo. O cachorro entrou aqui, eu falei, até o cachorro vem na igreja. Que até um cachorro pode entrar aqui dentro da igreja. Agora, adorar a Deus, ter uma vida que agrada a Deus, vigiar as suas palavras, vigiar com quem anda, vigiar o que fala, aí não é qualquer pessoa, irmão. É homem de verdade e mulher de verdade. A gente não vai medir, irmão, o homem e a mulher segundo como o homem mede. O homem só é homem quando ele o quê? Quando ele o quê? Quando ele o quê? Quando ele toma todas e não cai? Que ele bebe tudo e não fica bêbado, é isso? Isso quer ser homem para você? O que é ser mulher? Limpar a casa todinha, até o telhado ela limpa. Você acha que é isso que é ser mulher? Isso não faz parte da obrigação do lar, da mulher, dos filhos, do marido, de todo mundo cuidar da casa. Não é isso que faz uma mulher. O que faz uma mulher é o que sai da boca, a palavra. E se Deus não quer criancinha na fé, porque você tem que crescer na fé. Enquanto você não crescer na fé, você vai continuar declarando porcaria. Palavrinha de criança. É igual, não tem gente que só gosta de comer comida de criança? Eu quero pizza. Pizza é comida de criança. Você tem que comer arroz, feijão, que é saudável para você. Você é um adulto. Eu não posso comer mais lanche que o médico proibiu, eu não posso mais colocar aqueles ketchup, os molhos, tudo, eu não posso mais, porque o médico proibiu. Lógico que ele proibiu, o médico teve que proibir uma criança que nem sabe comer, que não aguenta ver comida, já sai vendo tudo. Isso é uma criança. Para mim, uma pessoa que não se aguenta diante de um doce, porque sabe que não pode comer, e não se aguenta diante de um doce, não se aguenta diante de um prato de comida, para mim essa pessoa, ela não está pronta ainda para viver da fé. Pastor, não é bem assim. Irmão, entende uma coisa, a chamada aqui é para imitar a Cristo, não é para imitar homem nenhum, a gente não tem que ter referência de homem algum, o único é Jesus. As pessoas se esquecem, eu não sei onde que o povo anda com a cabeça, tira os olhos de Cristo, aí começa a olhar para o homem, aí a referência do homem é uma porcaria, irmão. Eu queria ser que nem aquele ali, aquele ali eu acho que é de Deus. Não, o único, irmão, que é exemplo é Jesus. Dele não saiu uma palavra errada, ou uma palavra na hora errada, ou uma palavra de derrota. Inclusive, irmão, na sua boca não pode ter nenhuma palavra de derrota. Na sua boca tem que ter só palavra de vitória, porque você vai colher do fruto da sua boca. Eu preciso me libertar então. Irmão, às vezes se libertar é o entendimento. Tem gente que ela acha que ela está presa, mas se explicar para ela certinho, bonitinho, na realidade você não está presa,
É que é por ali que se aperta o botão ali e abre o portão e sai. Aí é que eu não sabia, eu estou há 1000 anos aqui dentro chorando, olha lá, é só fazer isso? É. Ai, estava aberto esse tempo todo e eu não sabia. Pois é, né? O entendimento, irmão. Por isso que Jesus falou, e conhecereis. Porque você tem que conhecer, tem que saber. Irmão, o ser humano ele tem muita capacidade de Deus em si próprio. O ser humano tem muita capacidade nele mesmo. Só que se ele não abrir o coração para o entendimento, ele vai ser que nem uma criança que não sabe para onde vai e o que faz. Ou vai ser uma eterna pessoa com todo o potencial, mas não sabe. É a mesma coisa você dar a uma pessoa um carro que tem 350 cavalos. Você fala, ó, um carro, 350 cavalos, uma pessoa que sempre andou com um carro que tem no máximo 98, 90 cavalos num carro. Ele não tem nem ideia do que significa 350 cavalos. Ele não faz nem noção para que serve um carro de 350 cavalos. Ele não faz a ideia de que quando ele fazia uma viagem da nossa cidade até a capital, ele fazendo uma viagem do interior à capital, ele levava 1h40, com um carro de 350 cavalos ele chega lá, não casa nem 1 hora, ele não casa nem 40 minutos no máximo. Por que tem mais potência? Para chegar mais rápido. Por que tem mais potência? Porque ele se adianta mais. Por que ele tem mais potência? Por quê? Porque ele tem mais acesso. O ser humano, Deus deu a ele o poder, a autoridade, a capacidade, o conhecimento em Cristo Jesus, para ele se adiantar e ser veloz e rápido, mas ele prefere andar que nem uma formiguinha. Ai, e se alguém embaçar e falar, anda um pouquinho mais rápido aí vira uma onça. Porque para xingar, para medir os outros e para comparar a si com os outros, é ela e ele todinho. Você está entendendo? Como que uma pessoa dessa vai olhar para a vida e conseguir separar o que é de Deus e o que é do demônio? Como? Não me fala se é capaz uma pessoa que vive nessa vagareza na fé, está na igreja, professa palavras negativas, tudo que falam acredita, no sentido de qualquer pessoa do mundo fala, como que uma pessoa vai colocar para fora tudo que Deus tem para ela? Como? É impossível florescer. É impossível florescer. O texto diz no 21, a morte e a vida estão na onde? Quem dá a vida é a sua língua. Quem dá a morte é a sua língua. Então, minha senhora, meu senhor, muito cuidado com o que você falar que você não aguenta mais. Você está matando o seu trabalho, o fruto do seu trabalho. Aprende uma coisa e não esquece nunca mais. Você nasceu para ser homem e você que é mulher nasceu para ser mulher. E a mulher e o homem é reconhecido pela palavra que fala. Homem que é homem de verdade, segundo o que eu conheço da Bíblia aqui, ele nunca fala meia palavra. É só palavra inteira. Ou seja, eu estou aqui, pode não ser o que eu quero aqui, o trabalho que eu quero para a minha vida. Estou me preparando para coisa melhor, mas olha aqui, o que eu faço de todo o coração e faço para arrebentar. Amém? Mas também você não vai ficar toda hora falando, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero. Não, as pessoas já sabem. Você já deu um alerta, um sinal algum dia, já falou, já pontualizou, já sinalizou. As pessoas já sabem, você não tem necessidade de ficar professando isso. Porque no mundo espiritual, entenda bem, no mundo espiritual, quando você desencarnar, irmão, tirar a carne, sua carne for para o pó, você desencarnou, você saiu da carne. E aí você é espírito, alma. Você é espírito, alma. Na hora que você fizer isso, você fala, poxa vida. Estava tudo lá, e eu preso ali, Olha lá, preso na matéria, o físico. E agora? Deixa eu ir ver se vai dar certo.
Deixa eu ir ver se vai dar certo. Se o que eu falei realmente confessou a Cristo, não negou a Cristo. Porque a Bíblia fala que se você negar a Cristo, também Jesus, você vai ser negado diante de Deus. Se você confessar a Cristo com a tua boca, Romanos 10, se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo. Agora, como vir para a igreja não é só cantar e bater palma, ou só vir, tem que ter uma vida, também não tem que viver reclamando, porque quando eu fecho a minha boca para reclamação e começo a declarar a vitória, estou falando de Cristo. Porque eu não preciso ficar falando, estou falando de Jesus, não, estou falando pela fé. E a fé sem obras é o quê? É morta. Então você tem que falar mesmo sobre todas as suas obras, a palavra, não é palavra positiva, não. A gente pode até falar da palavra negativa, mas não é a palavra positiva. É a palavra de fé. Podemos até falar na questão negativa, mas no positivo, não. Não, a Bíblia não é autoajuda. A Bíblia não ensina autoajuda. A Bíblia, ela ensina você a ter a vida original, a vida que é para você ter. Que todo ser humano precisa aprender. Não é nada positivo, aí tem que falar palavras positivas. Isso é coisa de outras filosofias por aí, ó. Outras não. Isso é filosofia daí, por aí. A palavra de Deus não é filosofia. A palavra de Deus, ela é a vida e a origem dela. Diga graças a Deus. Então agora que a gente viu isso aqui, com a sua boca você gera vida e gera morte. E ó, tem alguma coisa na minha vida que está morrendo. Como é que está as suas palavras? O que você está falando em cima disso daí? Uma vez eu vi uma pesquisa, irmão, de umas plantas. E aí o cara separou dois lugares. Um lugar para umas plantas e outro lugar para as plantas também. Só que ele chegava nas plantas e ficava falando palavras de amor. Falava assim, ai que lindo, vocês são lindas, como é bom tê-las, cuidar de vocês. E com as outras plantas, flores, ele falava palavras negativas, ai como vocês são feias, eu não vejo a hora de se sumir da minha vida, eu não aguento mais, vocês me dão trabalho. Não é assim que fica falando para os filhos? Você me dá muito trabalho, eu não aguento mais você. Aí o filho fica doente, não sabe por quê. Aí o casamento não vai bem uma hora, por quê? Porque fica, você não me entende. Não existe esse negócio de ninguém me entende. Existe falta da paciência da nossa parte, de querer conversar com as pessoas. A gente fica sem paciência. A gente não quer falar, não, tá tudo bem, tá? Vamos conversar qual hora, qual momento? A gente pode conversar sobre o assunto. Você vai ver que não tem essa de que ninguém, todo mundo te entende. Esse negócio de que ninguém me entende, isso daí é conversa fiada de quem não quer ter o trabalho de resolver o problema. Tá? Aí ficou falando lá, ai que coisa ruim para as plantas. Aí, sabe o que aconteceu? Isso é pesquisa, eu vi. Depois você pesquisa lá, você vê também. Aliás, tudo que eu estou falando aqui, chega em casa, vai estudar, pesquisar para você ver se não é verdade. Veja a origem da vida do Filho de Deus para você ver. Estude. Tudo isso daqui é revelação de Deus. Nada lido em algum livro, nada. Revelação do próprio Espírito Santo, conhecendo a palavra. Porque se nós conhecemos a palavra, a origem de Deus começa a emanar em nós. Então a gente começa a falar, poxa, eu vou pregar a palavra, por exemplo, eu vou pregar a palavra aqui, pregando a palavra, mas antes lá, eu já estava com a palavra onde? No coração, praticando o que eu vou, não é só hoje não, todos esses dias, vigiando nas palavras, passando numa situação no estreito, mas falando, vai dar certo. Olha, eu estou passando numa dificuldade que estou passando, não vou ficar. Olha, eu entrei em uma que eu não sei mais o que fazer. Não, eu sei o que fazer. A oração, o meu Deus, vai me ajudar a sair dessa situação. Eu nunca vou perder a fé. Você nunca pode perder a fé, amém? As plantinhas lá, aqui foram tratadas de forma, com palavras ruins, palavras que não são palavras boas, morreram.
E as plantas que foram tratadas com palavras boas, permaneceram, duraram bastante tempo. Aí eu te falo, o que você fala para o teu marido? O que você fala para a tua esposa? O que você fala para os teus filhos? O que você fala para as pessoas? O que você fala? O que você fala? Você já chegou a agradecer as pessoas por aquilo que elas são? Ou já reconheceu? Porque, irmão, se alguém faz alguma coisa e você acha bacana, vai lá e traga para aquela pessoa uma palavra, o elogio. Sabe por quê? Porque aquele que planta, colhe. Você produz vida, e aquele que produz vida também recebe vida. Nunca seja uma pessoa, irmã, nunca seja uma pessoa que oculte o bom e só fala o que é ruim. Porque tem gente que só sabe na hora de criticar, mas na hora que a pessoa acerta, ela não sabe falar parabéns. Olha, irmão, é do meu costume, é da minha vida, minha filha está ali, sabe, minha esposa, é do meu costume, é da minha personalidade, da minha pessoa, ser uma pessoa que gosta de reconhecer a outra. Se alguém faz alguma coisa por mim, eu reconheço, eu agradeço, e toda vez que tem uma comida aí, é o caráter de Deus no meu coração. Todo lugar onde eu sento para comer, e não foi preparado por mim mesmo, eu agradeço, e eu dou os parabéns. Parabéns, está muito gostoso. Já fui na casa da irmã Nena, lembro, a mesma coisa, parabéns, irmã, está muito gostoso. A minha esposa, toda vez que ela faz uma comida, parabéns. Pastor, é o seu exemplo que você está dando aqui, não é o meu exemplo. Mas com isso eu posso testificar, testemunhar, que a gente só colhe frutos de alegria. A gente vê a felicidade. Houve um trabalho para a pessoa fazer. Agradeço, parabéns, então, ficou uma delícia. Na minha sogra, a mesma coisa, ela faz a comida, e a gente vai lá, só vai na casa de sogra para comer, né? Aí a gente chega lá, está preparado, tudo, ela faz, todo mundo na mesa comendo, parabéns. Dona Dalva, parabéns, está uma delícia. Trabalho para fazer, tem que receber um elogio. A gente tem que reconhecer as pessoas. Agora é ruim quando você vai fazer um elogio para uma pessoa. Das comidas ninguém nunca fez isso não, mas eu já elogiei algumas pessoas, da pessoa falar, é isso mesmo, tem que ser assim. E não falar obrigado. Ali você reconhece a vaidade, o orgulho, a prepotência. Tem que falar obrigado, muito obrigado. Tem que receber o elogio. Pastor, mas o evangelho não é para agradar ninguém. Entende uma coisa, o evangelho não é para agradar a nós, a mim, mas quando se trata do próximo, eu tenho que amar ele. O evangelho não vem para mim para me agradar, ele vem para me curar, para me moldar. Isso é difícil. Agora, na hora de tratar as pessoas, eu tenho que tratar as pessoas com amor. Você vai colher fruto disso daí. Se não tiver acontecendo libertação através dessa palavra, irmão, nada mais liberta. Pode chamar o impositor de mão de qualquer igreja multinacional do universo, tudo conversa. O que liberta é a palavra. Eu gosto de conversar com a pessoa, lidar com a pessoa. É claro que existe os casos da pessoa manifestar, mas é o último caso, ela está completamente possessa. Esses dias eu conversei com um filho de santo, ele é filho de Ogum, catulado com meia-noite e com Viramundo, os dois mais fortes, os dois Exu mais forte. O que você prefere? Feche os olhos, impõe as mãos sobre ele e digo, manifesta. Ou o que você acha, irmão? O que você prefere, igreja? Fala de Jesus para ele, porque ele com entendimento. Fala a verdade, fala quem são esses sujeitos, fala quem ele é em Deus. O que você prefere?
Impõe a mão, pastor. Manda sair a capetada toda. A maioria pensa assim, né? Sabe por que pensa assim? Porque gosta, que é vaidoso. É muito vaidoso. Uma vez, um demônio falou exatamente isso para mim. Ali na cozinha. Manifestou a mulher e falou: como você é vaidoso. Metido, me chamou de metido. Me chamou de metido. Eu falei assim: eu não tenho culpa que eu gosto de coisa boa, não. Eu gosto de coisa boa mesmo. E você que só gosta de coisa ruim. Em nome de Jesus, de joelhos, mão para trás. Sai. Ah, não. Aí ele falou: eu sou invisível. Eu sou invisível. Você me vê, mas ela não. Aos olhos do homem, é assim. Aos olhos de todos, quem gosta de coisa boa é metido. Aos olhos do demônio, é a mesma coisa. Você tem que ser pobre, miserável, desgraçado, sujo, imundo. Você tem que viver na sarjeta para ele olhar para você e falar: tá certo. É assim que tem que ser. O dia que o demônio, não é? O dia que o demônio falar: você é dos meus? Não, você não é dos meus, não. Você é muito metido. Eu sou filho do rei. Eu sou invisível, o demônio falou. Em nome de Jesus, sai, pronto. Aí o que eu tive que fazer? Filha, senhora, o demônio acabou de falar aqui, que ele é invisível, está entrando na sua vida. Ah, por onde? Eu não sei, meu Deus, você me ajuda. Ah, pois é. Por onde? A senhora já deve saber. O que ela devia estar falando, hein, gente? Do casamento. O que ela andava falando as coisas. Qual que é as palavras dela? Você imagina como não devia ser as palavras. Você imagina como devia ser o confessar dessa mulher para os demônios fazer dela morada. Você imagina? Porque o demônio, irmão, o demônio, ele entra pelas palavras nossas. Você pode estar nervoso, bravo, com ira, mas você pode não abrir a porta para o diabo. Abre a boca, o demônio entra. Irai-vos, mas não. A ira não é do demônio, é do espírito, é da alma. Agora, abrir a porta, falar besteira, aí o bicho entra. Vamos dar uma mergulhada aqui? Nós somos imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 3. Abre lá, por favor. Gênesis capítulo 1. Irmão, Gênesis é fácil, até a criança ascendente. Vamos falar sobre imagem e semelhança. Acha para mim o texto aí, Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. É o 3, se não me falha a memória. Acha aí. Acha no coisa aí. Para mim pegar aí com exatidão o versículo. Gênesis 1, 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Não. E disse Deus: haja. Aí, olha só, 1 Coríntios capítulo 7, versículo de número 12. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do Senhor Jesus Cristo. Deus cria todas as coisas pela palavra, no final ele cria o homem. Capítulo 3, versículo? Capítulo 3, versículo? Capítulo 3, versículo 16. Versículo 16. 26? É isso? Vamos lá. Opa, não tem capítulo 3, então vai até o 24. 1:26. Na criação dos seres viventes, no 26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine. Olha aqui para mim. Dominar pela palavra. Sobre o haja.
A figueira, Jesus está com fome, chega na figueira e a figueira não tem fruto. Da onde nós colhemos o fruto? Da nossa boca, das palavras, do que a gente fala, do que a gente confessa. Ah, está muito difícil, vai colher fruto de dificuldade. Olha, tá brabo, o negócio vai colher fruto de tá brabo. Ah, eu não aguento mais, vai colher fruto de esgotamento. Jesus olha para a figueira, pronto, acaba com a figueira. Nunca mais sai a fruto de ti, ou seja, fecha a matraca, acabou, já era. Os discípulos falam, como que você conseguiu amaldiçoar a figueira desse jeito? Ele diz, se tiveres fé, se você tiver fé, direis, e tudo que você disser, será. Tudo que você colhe está na sua palavra. A coisa é muito mais profunda do que você possa imaginar. Falar a verdade por uma pessoa é melhor do que falar um xiricanta labalaia no pé do ouvido dela. Eu te confesso, eu te falo a verdade. Eu olhei para aquele rapaz, talvez aquela hora talvez tenha sido a última oportunidade, a última chance daquele rapaz. Eu olhei para ele e eu disse, você crê em Jesus? Creio. Ok, está confessando. A coisa está começando a andar. Você crê em Jesus? Creio. Você crê nele como? Ele é o Salvador. Ah, então você crê que ele te salvou? O que mais? Jesus é tudo. Então você está falando como eu acredito que Jesus é suficiente? Sim, eu acredito. Ah, você está falando que Jesus é suficiente? Sim. Qual a necessidade? Do meia-noite, do viramundo, do Xangô. Qual a necessidade? É porque são espíritos desencarnados. Eu falei, Hebreus 9, se não me falha a memória. Ao homem está dado o direito de morrer apenas uma só vez. Eu falo, meu amigo, você está enganado. Isso são anjos caídos. São demônios. Aí ele fez assim, ó. Eu respeito. Eu falei assim, aí ele olhou para mim, falei assim, você respeita quem? A Jesus, a mim ou os demônios que você está servindo? Aí ele disse, a Jesus. Eu falei, confessor. Está aí. Até quem serve os espíritos. Por que você está lá? Porque lá é prometido as coisas, material. E lá só tem gente que busca as coisas material. Eu falo, você sabia que na igreja também, rapaz, às vezes eu tenho impressão. Rapaz, você sabe que na igreja também? Ele falou, mas lá é muito mais do que na igreja. Eu falo, não, pode ser que sim, mas na igreja também, tem muita gente que só pensa em coisa material. Jesus se fez pobre, era pobre. A gente não quer imitar Jesus, a gente quer ser rico, metido a besta. Colher do fruto do trabalho é uma coisa, tá? Colher fruto do trabalho é uma coisa. Se isso não interferir em colocar Deus em primeiro lugar, tá tudo certo. Agora, você querer coisas, a referência da felicidade na vida para muitas pessoas é ter. E isso está relacionado ao dinheiro, porque eu conheço pessoas que têm muito dinheiro, anda de chinelinho de dedo, velho, remendado, casa antiga, tudo, carro velho, tudo utiliza água da chuva para lavar roupa, é podre de rico, de dinheiro. Tem muito dinheiro, mas ele está feliz porque ele sabe que ele tem o dinheiro lá guardado. Pede 1000zinho para ele, 1000zinho, de tantos que ele tem.
Sabe o que ele vai falar? Oh, estou passando uma situação aí. Ele não dá, porque a felicidade dele é o dinheiro, diretamente o dinheiro. E outras pessoas, ela precisa ter alguma coisa para ser feliz. Já o que nós procuramos construir aqui na igreja é que as pessoas sejam felizes com o seu trabalho, amem o que façam, amem a Jesus, colocando Jesus em primeiro lugar, que através disso você vai conseguir satisfazer o desejo do seu coração em tudo, mas da forma mais correta. Amém? Olha só, a pessoa precisa de alguma coisa para ser feliz, nós não. Nós só precisamos da própria vida para sermos felizes. Ah, mas eu não estou feliz no meu trabalho. Então o que você está fazendo lá? Não abra a boca para reclamar. Tome as decisões, haja com fé. Determinando tu algum negócio, a luz vai brilhar para você. Em nome de Jesus, amém? Aí você é imagem e semelhança de Deus. Deus fala, haja. Como que você fala? Não haja. Não quero que aconteça nada na minha vida, do jeito que tá bom. Por acaso, na vinda do Filho do Homem, encontrará fé na terra? Não. Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. Aonde você vê que você é semelhante? Aonde você vê? Deus é homem, irmãos? Deus é homem? Sim ou não? Deus é carne? Sim ou não? Deus não é homem, se fez homem. Cristo se fez homem. Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Pai por intermédio de Jesus Cristo, porque Jesus é um com o Pai, sim, mas não são as mesmas pessoas. Existe o Pai, e nós fomos criados à imagem e à semelhança do Pai, e o Pai, o nosso Pai, o Deus, Ele não tem corpo humano, Ele de fato não é como nós somos, mas somos semelhantes a Ele, por conta da palavra, do verbo, do que podemos construir com a palavra, do que podemos desconstruir com a palavra, da vida que podemos gerar com o que falamos, e da vida, da morte que podemos gerar com o que nós falamos. Você é imagem e semelhança no Senhor pela tua boca. É todo mundo que é imagem e semelhança do Senhor, sim ou não? Não, porque não é todo mundo que fala pela fé. Quando Jesus, diante da figueira, fala, o texto original narra o sentido de: tendes a fé de Deus, para que a árvore, quando vocês falarem, também a figueira se seque. Quando vocês falarem, os montes se transportem. O texto ali narra sobre ter a fé de Deus. Jesus veio manifestar a glória de Deus. Não se esqueça nunca que existe um Deus acima de todos nós, e o único que se iguala a Ele é Jesus. Diga glória a Deus. No Salmo 33, versículo 6, abre aí rapidinho, já acabo. Salmo 33, verso 6. Libertação, o tema aí, ó. Libertação pelas palavras que você fala. Salmos 36, 6. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus, e os corpos celestes pelo sopro de sua, Ele fez, e nós somos a sua imagem e a sua semelhança. Diga graças a Deus.
Hebreus 11, abre lá por favor, e eu vou encerrar aqui para a gente orar. A palavra tem que ser assim, com entendimento. Tem coisa que você vai falar, eu não posso falar isso. Não é porque você consegue falar alguma coisa que você deve. Por exemplo, Deus tem a capacidade e Ele pode fazer o que Ele quiser. Ele faz? Não. O Senhor Jesus, Ele fez? Ele podia fazer o que Ele quisesse, Ele fez. O que difere Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo e todo o exército do céu salvo, o povo salvo, do povo das trevas, do diabo, os demônios e os que vão para o lado dele, o que difere é exatamente isso. Não é porque eu posso que eu irei fazer. Não é porque você é meu marido que eu falo com você de qualquer jeito. Não é porque você é minha esposa que eu vou falar com você de qualquer maneira. Não é porque eu estou nervoso que eu vou agir dessa forma. Não é porque você está indo bem que eu não deva te elogiar. Parabéns, continue indo bem. Não é saber fazer e fazer. Aquele que não sabe, aquele que não faz o que deve ser feito, peca. Hebreus capítulo 11. Quem já achou, diga amém aí. Deixa eu pegar o Hebreus 11 inteiro. Versículo 1, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho que tinha agradado a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois aquele que se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, se eu acredito, como que eu vou falar o contrário? Se eu estou orando pelo meu casamento, por que eu estou já falando que, sabe, eu não sei. Então, você não está orando, não. Não é possível. Se você está orando, continua na fé. Aí, como está lá? Deus está operando. Deus vai fazer o milagre. Vai dar tudo certo em nome de Jesus. Como é que está aquela situação? Vai dar tudo certo. Pela fé, versículo de número... versículo de número 9. Pela fé peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Versículo 10. 10 não, vamos pular lá para frente, por favor, irmãos. Vamos pular um pouco para frente. Estudar isso aqui é maravilhoso. Versículo 29. Pela fé o povo atravessou o mar vermelho, como em terra seca. Mas quando os egípcios tentaram fazer, morreram afogados. Por quê? Porque Deus disse para Abraão, estende o cajado. Moisés. E daria meme, né? Daria aqueles memes lá que a gente vê. Deus falou para Moisés, estende o cajado. E ele estendeu o quê? Qual que é o nosso cajado, irmão? Qual que é o cajado da Bíblia? Qual que é o cajado da Bíblia, irmão? A própria Bíblia, né? A palavra. Qual que é o cajado? Tem o termo que o pessoal usa, dando cajadada, o pastor está dando uma cajadada no povo. O que é? A palavra. Estende o cajado, a palavra. O que aconteceu? Abriu, passou. Pela fé você declara a palavra. Pela fé que você declara. É pela fé que você declara. Pastor, eu preciso de fé. Então vamos orar já. Você vai pedir a fé a Deus.
versículo de número... olha o 35, a questão das mulheres. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos, uns foram torturados e recusaram a ser libertos para poderem alcançar uma ressurreição do superior. Outros enfrentaram zombarias e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelha, de cobras, necessitados e afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, e pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio ou seja, mesmo passando por todas essas dificuldades, não abriram a boca para murmurar, para reclamar. Lá no final de Malaquias fala: uma coisa tenho contra vós, as suas murmurações. Se Deus tem uma coisa contra mim, contra você, é a palavra. A existência da gente é muito complexa. O que existe, estar aqui é muito complexo. Mas se você compreender a questão do verbo, da palavra, do que sai de nossa boca, e do poder que isso tem de juntar, de fazer alianças, de fazer casamentos, a palavra tem poder. Imagina se todos fossem mudos, nada teria conexão. Então, estamos aqui dentro dessa existência cujo Deus planejou e criou. Todas as coisas são conectadas, juntadas, unidas. A manifestação do Deus vivo, Criador de tudo, dentro dessa complexidade toda gigantesca, se dá pelo que sai da boca da pessoa, pelo que sai da nossa boca. Quero ver qual o demônio que vai conseguir alguma coisa na sua vida, se você controlar essa bendita língua que você tem na tua boca. A nossa boca é a porta para os demônios. E escute, como eu falei para aquele rapaz necessitado, cheio de coisas dentro da vida dele, na cabeça dele. Todos os demônios, sem entendimento bíblico, irmão, entendimento bíblico, todos os demônios que atormentam a vida humana aqui de forma minuciosa, com coisinha, até levar a pessoa à morte, a vícios, a sujeiras, prostituições, a quebrar alianças, traições. Todos esses demônios não chegam aos pés do tamanho da característica humana. É como se eles fossem do tamanho, o maior deve ser do tamanho de um pincher. Eles são pequenos, os demônios. Os que conseguem manifestar em corpo humano, eles são todos pequenos, não são grandes. Porque os demônios grandes, os anjos caídos, grandes, segundo o que a Bíblia fala, estão em outras regiões. E os que conseguem fazer todo esse tormento corriqueiro, que faz todo o serviço, porque a Bíblia fala que são as pequenas raposinhas que fazem mal à vinha. São tudo demônio pequenininho, irmão. Bate o pé para esse demônio, sai correndo de você, esse pincher miserável, e late na sua orelha, bota para correr. Não, o pincher não é miserável não, mas o latido incomoda, é uma bênção, pelo amor de Deus, o YouTube. Eu amo cachorros. Não estou com medo não, eu não estou falando contra os animais de jeito nenhum, eu amo a natureza de Deus, não tem nada a ver, não tem nada com isso. Irmãos, entenda bem, são tudo coisa pequena, demônio, coisinha. Se o cara que está dentro das casas de batuque nos terreiros soubesse o tamanho desses que eles falam que são deuses, coitados, irmãos, estão todos enganados, são tudo característicos pequenos, cheios de filosofias, no posicionamento filosófico de espíritos de direita, de esquerda, alto, baixo, branco, preto, em características de regiões do Brasil, regiões fora do Brasil, no mapa mundo, isso do mapa do mundo, isso daí não tem nada a ver, são tudo demônios, para que o mal que o diabo escolheu a seguir, quando ele se rebelou no céu contra Deus, até agora, ele continua fazendo a mesma coisa. Haja vista, a gente conversa às vezes, eu converso com meu pai ali, a gente estava conversando, nós
possivelmente, não sabemos, não é revelado, possivelmente viemos de lá, do céu. Só que eu olhando e conversando com todas as pessoas, até quem faz o mal, até a pessoa que faz o mal, às vezes ele escolheu aqui na terra. Se viemos de Deus, ele escolheu aqui na terra, serviu o diabo agora aqui na terra, não aguentou. Mas talvez lá, se estamos aqui, temos que enfrentar a morte, porque todos os pecados instituídos estão da glória de Deus, e temos que enfrentar a morte, e através mesmo da própria redenção de Cristo, mas temos que enfrentar, porque temos que pagar um preço, porque um dia pecamos. Mas aonde pecamos, se nós não nascemos no pecado? Quem pecou foi Adão. Nós não podemos pagar por isso. Então nós já viemos numa situação em que Paulo diz que todos os pecados instituídos estão da glória de Deus. Então se você veio do céu, e ele tirou de você, por exemplo, a tua consciência humana, e você veio aqui, eu consigo ver nitidamente nas pessoas um lado bondoso, um lado bom, que não existe na raça que Deus criou como homem, talvez para enviar a gente aqui. Não existe uma pessoa que não tenha pelo menos 1% de bondade e de amor, nem que seja pela mãe dele, mas ele tem. Agora os demônios escolheram aquilo ali, eles escolheram, o diabo escolheu aquilo, ele escolheu se anular em amor, e Deus entregou eles a escuridão e as trevas e todos os demônios a isso. O que eu quero dizer é que todos eles, os demônios, não tiveram a oportunidade que nós tivemos. Mas se a gente duvidar e se deixar levar, a gente vai se tornar do time deles. Coisa que você nunca deve permitir. Por isso, continue vigiando as suas palavras. Seja firme até o final dessa vida. Até o dia que você partir, até o dia que eu partir, vamos ser firmes. Nunca vamos negar, através da nossa palavra, tudo que fazemos, desde o levantar até a hora da gente dormir, seja no trabalho, seja na igreja, seja em qualquer coisa que a gente faça, seja se alguém vai ou se alguém vem, haja pela fé até o último dia da sua vida, mesmo que seja difícil, mesmo que você esteja com dores, com doença, com tudo, não importa. Nós somos salvos pela fé, irmãos, em Cristo. Nós somos salvos pela fé, porque somos justificados pela nossa fé. Não haverá salvação para quem professa a derrota. Não haverá, porque somos salvos pela fé. E quem fala derrota, não fala pela fé. Fala porque duvida. E se a gente está aqui porque a gente duvidou, muitas pessoas continuam duvidando. E se estamos aqui porque começamos do zero, absoluto zero, o plano de Deus, que eu acho muito difícil, porque Deus criou a humanidade no meio de uma rebelião. Deus criou a humanidade, no meio de uma rebelião do céu. Aí ele criar, que maravilha, está acontecendo mó terremoto aqui, eu vou criar a humanidade. E a humanidade está sendo afetada por conta dessa rebelião ainda? Não. A gente tem muita coisa sobre lá, do que a gente possa imaginar. Mas quando a gente deixar a matéria física, nós vamos saber como é. Nós vamos saber. Eu suspeito, você suspeita mais ou menos, mas dá para saber. O que a gente tem que fazer é estar do lado do bem, da fé. É crer em Cristo, o único morreu, ressuscitou, que veio dos mortos e falou como que era lá. Foi Jesus. Amém? E outros também, porque segundo a Bíblia fala que também, quando Cristo ressuscitou, muitos mortos ressuscitaram também. Houve outro também, Lázaro, como foi pregado domingo, sai para fora. Lázaro também ressuscitou, veio dos mortos. Só que quem fez tudo isso? Quem tem esse poder de trazer dos mortos à vida os mortos? O único, o Senhor Jesus. O que Ele fala é lei, o que Ele fala é mandamento. Diga glória a Deus. E agora, para quem não tem fé, olhando para o texto de Abraão, que mesmo ele sendo afligido, sendo maltratados, passando por tudo aquilo, continuaram professando a derrota. Pastor, está faltando em mim fé, para mim começar a professar a vitória, falar a palavra, falar pela fé. Amém? Em nome de Jesus.